A nossa história começa com um homem chamado Jiro, ajustando seu relógio para a hora certa e caminhando pela rua cheia de pessoas. Ele pensa que é a hora do seu aniversário, mas não tem ninguém com ele para comemorar, exceto por essa garota. Ele compra um relógio para si mesmo e lembra que conheceu a garota dos seus sonhos um ano atrás nessa mesma loja. Há um ano atrás, o Jiro estava com um presente na sua mão na loja, quando cruzou olhares com uma mulher linda que o encarou e sorriu. Ele fica nervoso e age de forma estranha, mas ainda segue pela loja enquanto ela procura algo para comprar. Ele a vê experimentando algo novo e não consegue parar de olhar para ela. Ela ainda estava descalça e decide ir embora mesmo assim. Lá fora da loja, ela vê alguns sapatos de salto alto. Ele tenta passar tranquilo do outro lado da rua, mas ela não para de pular e ficar olhando para ele. Isso distrai o garoto e de repente ele bate em um poste porque ele estava muito focado nela. Ele estava em um restaurante e abre o seu próprio presente que ele compra para si mesmo todos os anos. Dessa vez é uma figura de uma mulher. Então ele começa a comer o seu macarrão, a mesma coisa que sempre tem no dia do seu aniversário. De repente a mulher se senta ao lado dele perguntando sobre como estava o macarrão. Ele estava muito nervoso enquanto ela pede o cardápio, e depois de pedir quase tudo nele, ele consegue sentir a sua carteira ficando cada vez menor. Quando eles conseguem ver alguns amigos comemorando o aniversário, ela diz para ele que hoje também é o seu aniversário. Eles se desejam feliz aniversário ao mesmo tempo. Ela come sem hesitar tudo que pediu, enquanto ele fica observando, chocado. Ela limpa a mesa completamente e quando ele verifica a conta, ela diz que está por conta dela e pede para ele esperar do lado de fora. Enquanto estava lá fora, ela sai correndo e pede para ele desaparecer. Ele entra em pânico e foge, sendo perseguidos pelo garçom. Mais tarde naquela noite, eles chegaram ao mercado e finalmente pararam de correr, mas eles não param e roubam uma maçã também. Eles continuam a andar e o garçom ainda estava perseguindo eles e conta para um policial o que aconteceu, então eles fugiram. Eles são perseguidos até um teatro e sobem no palco, disfarçando-se como artistas e passando pela performance. Conseguindo escapar, eles chegam à casa dele e ela quebra uma janela só de graça e se esconde. Ele fica chocado e apenas se esconde com ela. Eles ficam olhando para a cidade e ela conta um segredo sobre ter sido abusada por um homem mau. Ela estava desolada e ele a consola, e de alguma forma ela acaba socando ele no estômago. Ela continua quebrando as janelas, mas ele a impede até que ela dá uma pedra para ele e pede para ele fazer o mesmo. Mas ele consegue acalmar ela. Enquanto caminham pela rua, ela pede para ele fechar os olhos e ele faz isso. Então ela se despede e dá um pequeno brinquedo. E para ela, ele dá sua action figure da Rey de Neon Genesis Evangelion. Ela se afasta e antes de partir, ela menciona que veio do futuro, 100 anos a partir de agora. Ela verifica mais uma vez e fica surpresa que ele manteve os olhos fechados. Então finalmente deixa ele abrir. Ela vai embora e ele estava de volta àquela loja após um ano, lembrando-se da garota do ano passado. Ele caminha pela cidade, esperando encontrá-la novamente. Naquela noite, há uma iluminação cruzando o céu em direção à rua, e uma bola de luz aparece. E ela sai, vestida de forma estranha, com os olhos brilhando azul. Ela vê alguns criminosos dividindo o que roubaram em um beco escuro e vai direto até eles, batendo em todos um por um. Ela pergunta a data, e um dos homens diz que é 2008. Ela entra em uma loja de roupas, encontra alguns sapatos e quando está prestes a sair com eles, é detida por alguns lojistas, mas os atordoa e sai. Antes de pegar um manequim com um vestido que gosta, ela sai e vê o segurança procurando por ela. Então ela finge ser um manequim e eles não conseguem diferenciar. Ela vai até a padaria e rouba um bolo. No restaurante, um ladrão estava tomando um gole de uísque enquanto Jiro aprecia o seu relógio e fica chocado quando a garota aparece com um bolo, flores e champanhe. Ela canta parabéns para ele, mas parece assustada porque não pisca uma vez sequer. Quando ele assopra a vela, ela empurra o rosto dele para o bolo e joga champanhe nele. De repente, o ladrão começa a disparar, então ela puxa a cabeça do Jiro para baixo. O homem bebe um pouco de gasolina e cospe fogo, mas antes que ele possa fazer isso novamente, ela o acerta com uma garrafa e quebra a arma dele. Ela faz ele beber tudo e o joga para fora, incendiando e fazendo explodir. De volta para casa, ela arromba as fechaduras e ele faz de tudo para limpar enquanto ela olha ao redor do quarto. Ela reproduz uma mensagem holográfica de um homem idoso em uma cadeira de rodas, que era o Jiro, 65 anos a partir de agora. Acontece que ele a enviou para se salvar do homem com a arma, que teria feito Jiro sofrer.
Ele diz ao Jiro, mais jovem, que o universo vai se corrigir e vai causar algo mais para fazê-lo sofrer, mas ela deve ajudá-lo com isso também. Tecnicamente, ela não é um robô, é um organismo cibernético com pele e órgãos humanos. Ele estava no banheiro quando a garota ciborgue encontra o lagarto de estimação dele, e de manhã ela preparou um ótimo café da manhã para ele e ele estava animado até descobrir que ela cozinhou seu lagarto de estimação. Mais tarde, ele a leva para a faculdade e ela acaba o carregando para a aula em uma velocidade super rápida para que ele não se atrasasse. Ela sai com seus amigos naquela noite, onde bebe álcool e isso causa um curto-circuito nela, fazendo com que ela reproduzisse alguns hologramas pelos olhos, assustando o grupo. Então, ele teve que arrastá-la para longe antes que descobrissem mais. No dia seguinte, enquanto Jiro estava trabalhando, a garota ciborgue conseguiu salvar um menino de ser atropelado por um caminhão. Ela foi até o Jiro como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, eles vão às compras e experimentam diferentes vestidos. De volta para casa, ele tenta tocar no seu corpo até ela descobrir o que ele estava tentando fazer e o esbofeteia até o telhado. Ela até o ajuda a estudar pagando por uma aula no seu próprio quarto, porque ele estava dormindo durante a aula. Eles passeiam pela cidade se divertindo muito um com o outro, e ele a trata como uma verdadeira garota humana e não apenas como um robô. Um dia, quando Jiro acorda, ele vê o rosto dela coberto de manchas e fica confuso. Ele assiste as notícias de um incêndio acontecendo em algum lugar e as crianças dizem que alguém arrombou a sala e salvou todas elas. Ela quer visitar a sua cidade natal, que foi destruída por um terremoto, e ele chora ao lembrar das cenas. A mulher promete ao Jiro que pode levá-lo de volta porque ela tem poder de viajar no tempo com a pessoa ao lado dela. Eles escolhem ir para lá imediatamente, e o homem fica surpreso ao ver os prédios exatamente como ele se lembrava. O Jiro eventualmente avista seu eu mais jovem, e eles seguem o menino até a sua casa, onde a sua mãe também está lá. Eles vão ao local escondido, onde ele guardava seus tesouros quando criança, e encontraram uma foto da família e uma carta gentil para o seu eu do futuro. O Jiro é preenchido de felicidade pelas memórias que conseguiram viver. Ele agradece a mulher de todo o coração. Eles voltam ao presente e o Jiro acaba no hospital devido ao impacto da viagem no tempo. Enquanto observa a mulher de longe, ele começa a questionar se a garota ciborgue tem alguma emoção real por ele ou se tudo é apenas um produto da sua imaginação. E ele finalmente decide beijá-la, mas fica desapontado quando ela não mostra nenhuma emoção durante o beijo. Ela sugere tentar novamente, mas o Jiro imediatamente recusa, profundamente magoado pela incapacidade do robô de retribuir o seu amor. Mais tarde naquela noite, enquanto ela estava desligada, o Jiro pede desculpas a Cyborg porque tudo que ele sempre quis foi que ela expressasse amor por ele, mesmo sabendo que isso talvez nunca aconteça. O Jiro tenta provocar as emoções do robô namorando com outra mulher, mas tudo que consegue é sentir um vazio dentro de si mesmo. As coisas pioram quando o homem começa a flertar com a Cyborg na frente do Jiro, pedindo a ela para dançar, e ela acaba chamando a atenção de todos fazendo um Hobbit Dance. Vendo isso, o Jiro rapidamente sai de lá com ciúmes, fazendo com que a Cyborg o siga depois de derrubar o outro homem no chão. A garota robô alcança o Jiro no parque, onde o homem tenta beijá-la, mas acaba levando um tapa na cara, o que leva a Cyborg a pegar a garota e jogá-la pro alto, fazendo cair em uma fonte. O Jiro fica enfurecido e grita com a Cyborg, acusando ela de sempre fazer o oposto do que ele deseja. Eles acabam no mesmo lugar onde eles se despediram pela primeira vez. Enquanto ele diz pra ela sair e nunca mais voltar, no momento da sua raiva, ele até diz pra ela fechar os olhos e nunca mais se mostrar na frente dele novamente. Na manhã seguinte, o Jiro acorda sozinho, na sua casa como sempre, lembrando de todas as coisas terríveis que disse a ela. Na aula, ele estava dormindo como de costume, com seu amigo incomodando porque ele quer ver a garota Cyborg de novo. Mas ela se foi. Ele volta para casa e encontra um gato como presente dela. Ele estava solitário agora, enquanto visita todos os lugares que visitaram juntos. Algum tempo depois, ele estava tentando alimentar o seu gato novo de estimação, quando decide olhar pela janela e de repente sente o chão começando a tremer. É um terremoto e as coisas começam a cair ao redor dele, então tudo para. Mas quando ele olha pela janela, vê os prédios começando a desabar e o seu prédio é o próximo. De repente o chão desaba e ele começa a cair no buraco até ser pego pela garota salvadora. Ela nunca o deixou e o mantém seguro, afastando ele dos escombros que estavam caindo. Quando a poeira baixa um pouco, ela se levanta e levanta tudo. Ele a abraça porque estava muito feliz porque ela ainda estava ali. No chão,
Tudo estava um caos, e eles correm juntos pela rua enquanto pedaços de prédios caem sobre eles. Ela o mantém seguro durante tudo isso. Ela até joga ele para longe para receber o impacto de um caminhão, mas ela estava completamente bem. Eles começam a se abraçar porque ela estava bem e ele estava feliz, mas ela detecta outra parede caindo e o empurra novamente, sacrificando-se para salvar. Quando o chão desaba debaixo dele, ele quase cai, mas se segura. Ela tem que se rasgar ao meio e rastejar até ele para puxá-lo para fora do buraco. Ele pensa que ela morreu, mas na verdade ela ainda estava viva, mesmo nesse estado. Ele promete nunca mais deixá-la ir. Ela finalmente começa a sentir alguma emoção. Finalmente sente amor pelo Jiro, mas o empurra uma última vez, salvando de um prédio que desaba. As coisas estão calmas agora. E nos destroços, o Jiro procura pela garota ciborgue por quem se apaixonou. Ele busca dia e noite pela chuva até encontrar uma mão e puxar o restante dela dos escombros. Agora, são 61 anos depois. O Jiro é um homem velho em uma cadeira de rodas e a garota ciborgue ainda estava com ele. Mas ela parece exatamente a mesma. Levou todo esse tempo para ele recriar ela e conseguir restaurar a sua memória. Mas isso não é tudo o que ele fez. Ele a copiou muitas vezes e fez muitas delas para ter várias e várias por aí. Conforme a história termina, eles olham juntos o pôr do sol, pois a sua vida agora estava finalmente completa. E ele desaba após o seu último suspiro, segurando a mão da mulher que amava. Então, tudo é finalizado.